Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Graças a Deus pelo Espírito estar nos conduzindo, né? E o Espírito é um na reunião, no falar dos irmãos, nos hinos, compartilhar na mensagem de ontem, né? Mesmo a gente falando de Abraão e hoje falando de José, parece dois temas diferentes, mas o Espírito está conduzindo para um caminho só. E vai continuar falando conosco hoje, né? Então só peço misericórdia de Deus para me usar como canal, porque a palavra é dele, né? E a glória é dele, e o trabalhar é dele, né? Senhor Jesus. E essa semana, essa outra mensagem de domingo, né, que o tema é o Senhor era com José e tudo prosperava em suas mãos, é a vida de José, especificamente quando a casa de Potifar, né? Ali quando ele chegou, vendido como escravo, e começou a trabalhar na casa de Potifar como escravo e virou mordomo, né? Então, irmãos, antes de ir para frente, é interessante a gente entrar um pouco na pele de José, né? Para ver o que ele está passando naquele momento. Esses dias conversando com o empresário, ele falou assim: história ruim é bom de contar depois, né? Mas quando você está passando, você não conta. Né? Antes ele tinha uma trabalho de ciência técnica, ele tinha uma Fiorino. Ele nunca conseguiu comprar um pneu novo para Fiorino. Ele passava nas borracharias e falava assim: tem pneu de Fiorino que trocaram aí? Ou tem? É. Ou então, 10ão, 20ão, 30ão, dele punha. Daí tinha 4 pneus careca que furava ele trocando. Daí o pneu aguentava 20 dias e trocava. Daí vai só de pneu careca e careca, né? Daí falou assim: hoje, né, que é um empresário grande e tal, é bonito eu contar isso, mas na época eu não contava para ninguém. Eu ia levando, né? Então as dificuldades vão vindo. Então José, como o rei lá, falando assim: olha, eu fui escravo. É gostoso contar, mas quando ele está passando por aquilo, imagine na pele dele, né? E o que ele fez, o caminho que ele tomou dentro dele, né? Porque externamente ele não tinha controle da situação, não é verdade? Ele foi subjugado, um escravo não tem direito nenhum, não tem direito trabalhista, né? Não tem negócio de escala, né? Com a escala 6 por 1, não tem nada disso, né? Não tem, né? Não tem hora de acordar e dormir, tem direito nenhum. Então ele não tinha controle da situação em volta dele. Mas interiormente ele tinha controle. E o que ele buscou para chegar, né, para percorrer esse caminho, né? Então muitas vezes, irmãos, externamente nós não temos controle das situações que acontecem. Por isso temos que confiar no Senhor, na direção do trabalho dele, para poder estar no caminho, no percurso dele, né, para ser treinado e aperfeiçoado por ele. Que as coisas vão acontecendo, mas temos que estar firme no Senhor, né? E, e voltando um pouquinho atrás, José era o irmão, era o segundo mais novo, né? Porque quando ele foi vendido como escravo, tinha Benjamim que tinha 1 ano de idade. E ele tinha 17, né? E a Bíblia não detalha muito como que era a vida dele ali, a criação, mas fala que era um filho querido para o pai, né? Até os irmãos tinham inveja dele em relação a isso. Então não devia ser muito difícil a vida dele ali, né? Devia ser bem cuidado, ter uma escola, né? E se fosse um jovem de hoje, de 17, meu Deus, né? Até entrando um pouquinho nisso, é uma tendência assim das gerações, quando vai tipo melhorando um pouco, você querer dar melhor pro seu filho, né? E aí isso pode às vezes fragilizar a criação dele, né? Por exemplo, meu pai contava que ele ganhava um brinquedo por ano, né? Aí uma vez ganhou uma bola, chutou, a bola quicou, bateu no espinho e furou. Em menos de 1 minuto. Aí tem que esperar 1 ano para ganhar os presentes, né? Aí, obrigado. Uma vez ganhou um carrinho, soltou na rua, caiu no bueiro. Aí tem que esperar 1 ano para ganhar outro carrinho. Então, assim, aí, claro, ele quis dar mais para mim, mas longe de tudo que eu queria, claro, né? E nós temos uma tendência natural de querer dar mais para nossos filhos, mais do que nós tivemos, né? Mas somado a isso, essa geração mais nova, assim, de tudo o pai proteger, o pai guardar, o pai querer dar o melhor, o pai proteger de não, chega numa idade mais 16, 17, que não tem pão de ir mais, que tem que ir para o mundo, né? Ou o primeiro trabalho, ou a faculdade, né? Ou, né, que vai tomar o primeiro não, aí não tem estrutura para tomar o primeiro não, né? Meu amigo é coordenador de engenharia numa faculdade, falou que a mãe chutou a porta da sala dele,
atravessou na frente da secretária, assim, chutou a porta dele, porque que o filho dela tirou nota baixa, de 20 anos, né? Vai vendo, né? Brava com o professor, com o coordenador, né? Porque o filhinho de 20 anos tinha ido mal na escola. Então, assim, imagine um jovem de hoje, né? Não estou falando que todos são assim, né? Mas uma boa parte, se enfrentando uma situação como essa, a pele de José sendo vendido como escravo, tirado do pai, como que está o psicológico dele, como que está a mente dele, como que está até, né, o nervosismo dele quando acorda, vem tudo na cabeça. Nossa, eu tô escravo aqui, né, fui vendido pelos meus irmãos. Imagine a cabeça desse jovem, né? Uma vez pregando evangelho, nós somos numa cidade que nunca tínhamos para lá, primeira vez, né? Pisar a primeira vez, Tubarão, Santa Catarina. E os irmãos falaram assim, nós vamos parar onde? Nunca fomos lá, né? Em 4 carros. Vai me seguindo que na hora a gente vê. Vamos para o centro, né? Aí chegou no centro, fui orando. Falei, vamos parar o carro onde para começar? E o senhor foi direcionando. Vira aqui, vira ali. Para agora. Em oração assim, para, né? Paramos carros assim. Oramos em umas 20 pessoas. E o senhor, aí eu falei, vamos para onde, né? Aí eu abri o olho assim da oração, o senhor tocou, bate naquela casa, pertinho de mim aqui, como se fosse naquela esquina ali, né? Eu olhei a casa, uma mansão, né? Era a maior casa da rua, cheia de câmera para todo lado. Eu falei, será que alguém vai me atender aqui? Aí eu olhei para o outro lado da rua, uma casinha que as pessoas estão na frente já, calçada, né? Criançada correndo, sentar na rua, casa bem mais simples, né? Mas vou lá, né? Ali você é muito mais fácil de eu ser atendido ali do que, né, bater nessa fortaleza aí, né? E o senhor me corrigiu, foi bate aqui, né? O não já tem, se vier o sim, tá ótimo, né? Aí bati naquela casa, eu e mais 2 jovens assim. Aí no interfone uma pessoa falou comigo, né? Tô indo aí conversar com vocês. Menino de 16 anos. E aí conversando com ele, deu o jornal para ele, começou a falar, na hora eu não percebi, mas depois eu vi, enquanto outro falava, eu olhei para ele, estava com 2 esparadrapos no pulso, 2 curativos no pulso, né? Nos 2 pulsos. Né? Aí conversando mais um pouco, ele começou a chorar. Falou assim, essa noite eu tentei cortar meus 2 pulsos, sozinho no meu quarto lá, né? Eu repeti de ano, aí eu não tinha medo de falar pro meu pai, eu repeti sexta, era um sábado. Aí eu tinha que contar para os meus pais agora. Aí decidi me matar para não ter que falar isso, né? Mas daí ele mesmo se arrependeu, que não foi tão fundo assim, né? Ele pegou um curativo e amarrou o braço dele lá e aí nós apertamos a campainha e ele acordou, né? E foi naquele momento de orar e conversar com ele, né? Até hoje o Igor tem quantos anos hoje, mas ele troca mensagem e tal e ele foi salvo aquele dia, né? Reuniu com os irmãos a tudo, né? Então você vê uma situação do jovem, né? Que repetiu de ano, talvez foi o primeiro não da vida dele, foi a primeira aprovação da vida dele com 16 anos. Até aquele momento talvez o pai protegeu de tudo, o pai deu tudo que ele precisava, né? Tudo estava fácil ali na mão. Mas daí tomou um não, já tentou se matar, né? E ainda mais hoje em dia, né, vendo os estudos aí, a gente vai pesquisando, né, sobre criação e tal. Você vê que hoje, na nossa, até a minha geração, né, hoje também tem, então, mas você via a mãe fazendo comida, via a mãe fazendo um bolo, por exemplo, e via que dava errado. Aí o dinheiro, você ia comprar as coisas, né, R$10, era 10 nota de 1, 10 moeda de 1, né? Hoje nem dinheiro tem mais, passa o cartão. Daí o filho está do lado, não sabe se custou 10, se custou 20, se custou 30, tanto faz. Foi só um bip no cartão ali, né? Não tem essa noção de quantidade, de custo, de esforço, saber que as coisas dão errado. Que hoje é mais fácil passar e pegar um bolo de R$20 que fazer um bolo em casa, né? Entendeu? Aí para ele tá tudo fácil, só ir lá pegar, só ali passar cartão, só ali, entendeu? Então vai criando um ambiente assim que tá tudo muito fácil e quando toma um não, né? Quando dá errado alguma coisa, aí já estruturalmente, psicologicamente está danificado. Então não sei como que era a criação de José lá, naquela época, né? Não sei se era tão fácil assim, mas imagina a cabeça dele naquele momento. Mas ele não se guiava pelas coisas externas,
ele buscava a presença do Senhor, né? Então vamos ver em Gênesis 39. 39. Vamos ver do 1 ao 4, do 1 ao 5 já, para a gente ver tudo que a vida dele aqui. 39 do 1 ao 5. Em José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e o pôs sobre mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Aí o 6 também. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que o alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, se José, né, tivesse ficasse na sua mente reclamando, por que aconteceu isso, eu sou injustiçado, tal, né? Ou entrado lá num colapso, né? Que ele tinha todo motivo para isso, ele não ia ser esse destino dele. Mas ele buscava a presença do Senhor, né? Se fortalecia no Senhor, e o Senhor abençoava ele, né? Abençoou, né? Então, você vê que até o irmão Pedro fez uma comparação hoje. Vamos ler 1 Tessalonicenses. Bem interessante, 1 Tessalonicenses 5. Cinco 15. Acho que podia ser essa, acho que ele acordava de manhã e lia esses versículos, mas não tinha ainda, né? Não tinha persolução de ciência, mas como se tivesse. Mas hoje nós temos, né? Podemos. Não imagina a cabeça de José ali, a revolta, a mágoa, né? Nossa, quando eu pegar meus irmãos, se um dia eu pegar eles, eles vão ver só, né? Tal. Mas olha que começa esse versículo 15, ó. Vamos ler todos juntos? Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então você vê que ele não tinha mágoa no coração dele, né? Que a mágoa segura, a mágoa até endoece, né? A mágoa vai endoecendo no nosso interior e nos tira da presença do Senhor. Então ele não tinha isso. Então ele não tinha esse coração, porque quando ele viu os irmãos dele, ele falou assim, ele chorou, abraçou os irmãos e falou assim, tudo que aconteceu foi para a preservação da vida. Ele tinha a visão clara do que Deus queria na vida dele, né? Então, mesmo aquela injustiça que ele passou, ele tinha aquela visão que Deus queria colocar ele como rei, né? Então, isso tem no coração dele. Versículo 16. Regozijai sempre. Vamos ler todos juntos o versículo, irmãos? Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende de toda forma de mal. Senhor Jesus. Então olha só, para José ali, ser um mordomo, e ter sabedoria, ter a presença do Senhor, parecia que ele orava ali esses versículos todo dia, né? Independente da situação que ele estava. Eu não quero retribuir mal, não quero ter mágoa no meu coração, quero estar na presença do Senhor. Regozijai-vos sempre. Que jeito sendo escravo? Que jeito passando por tudo isso, né? Ele fala assim, que jeito que eu vou me regozijar pelo que eu estou passando hoje? Que jeito que eu vou regozijar diante dessa situação? Mas é o mandamento do Senhor. Não tem uma vírgula aqui. Se tiver tudo bem, né? Se der certo,
Se não deu errado. Não tem, né? É regozijai-vos sempre e ponto. Entendeu? Porque no Senhor nós podemos regozijar. Isso aqui não é palestra de motivação barata, né? Olha para o espelho. Você venceu a corrida do século, né? Aquela corrida do espermatozoide. Você venceu, você é bonito. Você venceu em 300 mil, né? Você nasceu, muitos não nasceram. Você acordou vivo, não é nada disso, né? Você é um filho de Deus. Você tem um espírito. Você foi escolhido por Deus. Né? Você tem um espírito em você, que tirou Jesus da morte, está em você hoje e pode tirar dessa morte que está passando. Esse é o poder do Espírito, porque então nisso nós podemos regozijar no Senhor. Amém? Pelo poder do Senhor em nós. Aí outra coisa, orai sem cessar. Orai sem cessar. Né? Nós temos que invocar o nome do Senhor. Temos a imersão, temos o alimento diário, temos os hinos, podemos ir no carro ouvindo, podemos ouvir em casa, nós podemos estar sempre na presença do Senhor. Sempre no Espírito do Senhor. E em tudo dai graças. Então, se a gente tem esse coração de nos encher do Espírito, da palavra, o resultado é louvar o Senhor. Né? O resultado é louvar o Senhor e estar na presença do Senhor. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus para nós, irmãos, é uma vida, até ligando em Abraão ontem, nós estamos vendo, de andar em fé, nos regozijando diante de fé em fé do que Deus está nos dando, né? Então você vê que Abraão, ligando um pouco a história de ontem, e que é a vida de José, né? Ele não começou com aquela fé, não nasceu com fé, nossa, é um homem de fé, né? Nasceu com essa habilidade, não. Pelo contrário, primeiro ele teve a visão, mas é o pai que levou ele para o lugar lá, que ele mesmo não ia. Depois, quando a promessa era ter um filho e não teve, tentou dar ajuda na mão dele, que nós vimos bem ontem, né? Aí, deu esse estrago, tá tendo até hoje, né? A gasolina subiu semana por causa disso, por causa da briga lá, desse erro lá atrás, né? E um monte de coisa que vem acontecendo, né? Claro, tá tudo na economia de Deus, né? Então, assim, mas ele foi aprendendo a viver na presença do Senhor. E você vê que Moisés era assim também. Para onde você vai andar no deserto? Para onde que nós vamos hoje? Não tem estrada, não tem bússola, não tem, né? Vamos até aquela árvore lá, não tem árvore de direção. Deus mandou, desmonta a tenda e anda. Agora para. Amanhã vai andar? Não sei, Deus que vai mandar. Agora, daí passa um mês, agora continua, né? E Abraão era assim. Vai para cá, avança, tal. É de fé em fé. De fé em fé, né? Até nós falamos, né, o Ari falou, os irmãos partilharam ontem, que fé no mundo hoje é pensamento positivo, né? Tem fé que vai dar certo, né? Abraão teve fé e deu certo. Mas não é isso, a fé da Bíblia é Deus dando Ele mesmo para nós, pela palavra, pelo Espírito, pela força, pela vida e nos fazendo prosseguir por Ele mesmo, né? É Ele mesmo nos levando no caminho dele. Não pela nossa força, pela nossa direção, mas Ele, né, de fé em fé. Então, você recebeu Deus amanhã, Deus vai te levar a prosseguir mais um pouco. Nessa manhã, Deus está falando contigo, essa palavra vai te levar a prosseguir mais perto dEle, mais para o desejo dEle. Então, isso que é fé em fé, é próprio Deus sendo dispensado a nós, né? E José tinha isso de buscar a presença do Senhor, independente da situação que estava ali. Então, o Senhor era com ele. Porque ele deixava o Senhor ser com ele, né? Então, irmãos, o Senhor, ele já abriu o caminho para nós. Basta nós deixarmos ele entrar em nós, né? E nos dar essa luz, essa direção. Ele já abriu a porta. E nós que fechamos muitas vezes, né? O véu já foi rasgado para nós termos livre acesso a ele. Mas muitas vezes a ansiedade, né? As nossas coisas, o pecado mesmo, vem costurar esse véu de novo. Nós temos que pedir pelo sangue, pela presença, buscar de fato a presença do Senhor, para poder esse véu estar sempre aberto e o Senhor falar forte conosco, né? Senhor Jesus. E o resultado dele estar na presença do Senhor, confiar no trabalhar do Senhor,
o tornou a ser naquela casa um mordomo. Então, pela primeira vez, ele teve essa experiência de administrar, que ele nunca teve, né? Então, o Senhor foi a sabedoria dele. O Senhor foi a luz dele, né? Ele não teve um curso, não teve, pelo que conta a Bíblia. Ele, eu quero que você seja mordomo, eu vou te mandar para um curso técnico, depois quando você se formar, você volta. Não, não. Viu a sabedoria nele, colocou ele na função, né? Aí ele começou a administrar ali as coisas que foi dada a ele. Ele não sabia, estava longe da cabeça dele de ser rei, né? Estava longe da cabeça até de ser mordomo. Ele podia morrer a qualquer momento. Um escravo é assim. O escravo está vivo hoje, pode estar morto amanhã. Você não tem controle nenhum. Ele não tinha o final do processo, né? Mas ele confiava no Senhor dia a dia. Entendeu? Então isso nós precisamos, irmãos, né? Na vida, na caminhada com o Senhor. Confiar no Senhor dia a dia, né? Infelizmente, né, no cristianismo entrou várias linhas, e tem aquela linha do evangelho da prosperidade, né? Então, se você é um filho de Deus, você vai ter tudo que você quer, não vai sofrer, pare de sofrer, vem aqui, né? Então, não está errado, mas está deturpando um pouco. Então, imagine se José caísse nessa conversa. Eu fiz um pecado muito grave, o que aconteceu comigo? Ele não estava, né, independente do que acontecia em volta dele, o que ele queria é permanecer na presença do Senhor, firme no Senhor, né? E Deus foi abrindo o caminho para ele. Mas interessante essa palavra mordomo, que mordomo é oikonomos, né? Que é o que faz a economia acontecer, faz girar a economia, faz a administração, né? E é o que o Senhor está nos fazendo hoje na igreja, isso, né? Até um encargo mais recente nessa última conferência, tudo. O Senhor, né, teu irmão Pedro, muitas vezes quem serve o Senhor tal tá preocupado com coisas, né, com fazer isso, fazer aquilo, tal. Mas o foco são pessoas, né? O foco do Senhor é as pessoas. Tudo é para as pessoas, né? Tudo é para as pessoas. Esse local é para as pessoas, né? As irmãs estão servindo a recepção. O objetivo é os irmãos, é as pessoas. Quem está na salinha servindo, o objetivo as crianças ali serem edificadas, né? Então, no serviço ao Senhor, nosso coração deve ser as pessoas, entendeu? Nunca coisas, né? Então, ali o mordomo, ele supria o que cada um precisava. Então, por exemplo, na casa de Potifar podia ter criança, né? A criança precisa de leite. Ou será que vai acabar o leite na dispensa? Será que vai acabar, né, a papinha dessa criança? Mas o adulto já é carne. Então entendeu? Tinha que administrar para não faltar nada. Tanto que Potifar ficou tranquilo. Tá tudo na mão de José, não precisa preocupar com nada, né? Eu vou preocupar com as minhas coisas, que a casa aqui tá guardada. Então, irmão, o Senhor está precisando hoje de pessoas na igreja assim, com esse coração de cuidar, né? Então, o Senhor te colocou, né, uma pessoa hoje que, por exemplo, não está aqui, ou que está aqui também, né? Se o Senhor te colocou uma pessoa no seu coração, que está na reunião, às vezes que faz tempo não reúne, às vezes que faltou só hoje, ou às vezes que nunca reuniu, né? Ou às vezes é um parente seu. Se na sua oração o Senhor colocou isso no coração, manda mensagem para ela, né? Manda, liga. Como você está? Às vezes o inimigo vai trabalhando na mente dos irmãos, e às vezes ele acha que ele não é bem-vindo mais por algum motivo, né? Ele acha que, já peguei muito irmão assim, não vou mais que eu passei na rua, o irmão não me cumprimentou. Daí o outro irmão, nem tinha visto, cara, desculpa, tal, mas o inimigo vai trabalhando na mente dele, que ele, eu não sou amado, eu sou rejeitado, o irmão falou assim comigo, né? O inimigo faz aquele negócio virar uma bola de neve, e a pessoa simplesmente é afastada, é uma guerra na mente. E às vezes uma mensagem, um convite, né, uma ligação, restaura isso, tira essa fortaleza e volta ela à presença do Senhor, né? Então, você vê que além de ele superar José, tudo que ele passou ali de injustiça, de coisas, ele é uma pessoa voltada, e está na presença do Senhor, voltada a cuidar das pessoas ali. Olha que rico isso, né? Então o Senhor nos salva, irmãos, na nossa vida, né, na igreja. Hoje eu trabalho com jovens, com adolescentes, além de tirar do mundo,
né, do caos que tá, da guerra psicológica, né? Hoje, assim, a internet trouxe muitas coisas boas, né? Mas assim também trouxe muitas coisas que tá deturpando muitos os jovens adolescentes. Hoje o cara acorda de manhã, eu sou um cachorro, sai latindo na rua. Tem esse movimento, né? Amanhã eu acho que eu sou um macaco, sobe na árvore, né? Começou a ver uns vídeos assim que ele tá, né? Aí eu me sinto uma cobra, sai rastejando, entendeu? Olha só a situação. Mas a palavra salva os jovens e ainda torna eles na igreja alguém que serve Cristo aos irmãos, né? Olha que transformação, olha que poder que a palavra, né? Então, o Senhor quer nos transformar, nos levar a isso. Não só ser alguém restaurado, mas alguém que serve Cristo às pessoas, certo? Senhor Jesus. E então José, ele tinha tudo para ter uma vida de reclamar, né, de tal, mas ele voltou à presença do Senhor, confiou no Senhor, né? Dali ele foi injustiçado novamente. Depois de tudo isso ainda, a mulher de Potifar, né, colocou o olho nele, queria adulterar, né, com ele, com o marido. Ele negou, né? Ela colocou a culpa nele, ele foi injustiçado de novo. Chegou na cadeia lá, ele continuou na presença do Senhor. E a pessoa ali colocou para ele administrar a cadeia, né? Então olha só, ele foi sendo treinado. Então ele não chegou lá do nada no rei, ele foi sendo treinado numa casa, administrar preso, que deve ser bem difícil, né? Aí o Senhor foi aperfeiçoando para ele poder administrar um país depois, e as riquezas de um país que supriu toda toda a terra. Porque o único lugar que tinha comida naquela seca foi no Egito, entendeu? E se não passasse por isso, muitas pessoas iam morrer de fome. Então, irmão, se a gente não ser aperfeiçoado pelo Senhor, nós não vamos poder reinar, não vamos poder suprir Cristo para os irmãos, entendeu? Então o Senhor está nos treinando, nos aperfeiçoando, não só para nós sermos reis. Não é aquele rei que a gente fala rei, a gente lembra de filme, né? Sentar num trono, com a coroinha, né? Com as pessoas abanando você, né? O conceito de rei na cabeça nossa pelos filmes, que não vivemos em monarquia, né? É esse conceito de estar num trono e ser servido, né? Mas um rei aqui é alguém que serve e alguém que tem poder e autoridade para servir, entendeu? Você vai numa casa, está um caos, mas a sua oração torna aquele ambiente um lugar que Deus... Começa no 33. Amém. Fala assim: buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então esse versículo, irmãos, é muito conhecido dos cristãos em geral, né? E parece que é uma troca. Parece que assim, Deus fala assim, se você buscar, eu vou te dar. Se você não buscar, não vou te dar, né? E tem muito líder assim que já usou esse versículo para isso. Olha, se você vier na igreja toda semana e ofertar certinho, Deus vai te dar o que você quer. Senão, não vai dar, né? Mas isso aqui não é uma promessa, tipo uma mãe para o filho, se for bem na escola, ganha um brinquedo, ganha um chocolate, né? Tá muito mais do que isso aqui. Isso aqui é um alinhamento. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, muitas vezes, a gente já começa a resolver as coisas na nossa alma. No seu raciocínio, isso aqui eu vou resolver desse jeito, porque assim é melhor e tal. Aí começam as lutas, né? Até servindo o Senhor na igreja. Isso aqui resolve desse jeito, resolve daquilo outro. Mas quando você busca, em primeiro lugar, o reino, é você alinhar o seu dia, a sua vida no Senhor. Voltar para a presença dEle. Aí, volta para o Espírito. Aí, no Espírito, ele vai dar uma direção clara para sua mente, né? Emoção e vontade. Ele vai dar uma direção e você segue aquela direção. Aí, quando você busca, tem muito caminho para seguir. Aí, você volta para o Senhor
o Senhor fala, vai nesse caminho aqui, estou te dando paz nesse. Aí você segue aquele caminho, aí ser acrescentado é o caminho que nós precisamos seguir, né? Não é simplesmente coisas, é o caminho de Deus para nós. Então José tem essa vida, Abraão tem essa vida, e o Senhor quer dar essa vida para nós. Nos alinhar na vontade dele, na presença dele, buscar a presença dele para ele mostrar para nós, dar paz, para seguir dia a dia, passo a passo. Em decisões simples, decisões grandes, né? Porque como a gente viu ontem, né? Acho que até a Yolanda compartilhou no grupo, que e já aconteceu muitas vezes comigo, uma decisão errada aqui, parece que eu podia ter escolhido esse lado, fui nesse aqui, tá quase igual, né? Mas daqui 10 quilômetros, eu estou em caminho completamente diferente, longe. Então uma decisão errada pode te levar para um caminho muito longe do que Deus queria te dar, né? E então assim, se a gente voltar para a presença do Senhor e estar em comunhão com Ele, Ele vai nos dar o caminho certo. E é muito fácil de tomar decisão errada, né? Até ajudo os irmãos, essa semana mesmo, tem um parceiro de trabalho assim, né, negócio. A gente sempre está conversando, né, fazendo os negócios junto. E aí ele falou, e eu conheço a esposa dele, né, tal, parece que tá tudo bem. Dessa semana a gente falou, ele ligou para mim para ver os negócios e tal, no final ele falou assim, ó, oi, quero que você peça, me inclua nas suas orações aí que eu tô me separando. Eu pedi a separação. Falei, o quê? Como assim? Conversei com você semana passada, ela estava perto, comentou, tá tudo bem, né? Eu decidi e pronto, né? Eu falei assim, daí na hora o senhor veio, né, veio assim, falou assim, ó, eu podia falar para você, para com isso, ou divorcia mesmo, né? É um conselho como amigo, assim, não, para, não faz isso, ou faça isso mesmo, né? Porque ela, depende do que ela fez, que ela não quer saber o que ela fez, o que você fez, não fez. Mas né, ele é um irmão também, não reúne conosco, mas é um irmão em Cristo há muito tempo, já reuniu no passado. Falei assim, eu não quero nem saber o que aconteceu, ou te dar um conselho de amigo, vai na presença do Senhor. A partir de hoje, acorda mais cedo, uns 5 minutos, 10 minutos, e ora, né? E vê se é isso mesmo que o Senhor quer para você. Não vou falar para você fazer isso ou não. Deixa o Senhor falar com você. Se é um irmão, se é um filho de Deus, deixa Deus falar com você antes de tomar essa decisão. Ou vou fazer isso, tal, né? Aí depois de alguns dias ele falou assim, as coisas estão se ajeitando aqui. Por enquanto não vou, né? Deus está trabalhando aqui, por enquanto eu não vou, né? Falei, não, né? Então continua na presença dele e deixa dele operar, né? Então não vou tomar essa decisão agora, né? Mas assim, então a nossa função como sacerdote não é como juiz e falar faz isso, faz aquilo, isso é certo, isso é errado. É levar as pessoas para a presença de Deus e trazer Deus para as pessoas. Mas só pode levar se você estiver, né? Então, você está em Cristo, leva as pessoas para Cristo. E coloca Cristo na vida das pessoas. Isso é um sacerdote. Isso é um rei, né? Que o Senhor quer nos aperfeiçoar, nos levar a reinar. Com vida e autoridade, né? Glória a Deus. Senhor Jesus.